Eu sou a Alessandra Câmara. E eu sou a Bia Tahan. E esse é o nosso videocast. Com a palavra você. Nosso primeiro convidado é o dermatologista Alessandro Alarcão. Alarcão é conhecido nacionalmente pelas técnicas de naturalização facial, é graduado em medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso há mais de 20 anos e investiu anos da carreira para se especializar em dermatologia, iniciando na residência de clínica médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vindo, doutora Alessandra Alarcão. Um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu e estou aqui para poder acrescentar e tirar o máximo de dúvidas de vocês. Eu vou só continuar aqui com as credenciais do nosso convidado, muito bem-vindo. Alarcão, fascinado pela profissão, é pós-graduado em cirurgia dermatológica, laser e cosmiatria pela Faculdade de Medicina do ABC e ministra aulas e cursos nos maiores congressos da área a nível nacional e internacional. Ele também foi eleito presidente do Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, que vai acontecer em Goiânia em 2026, e atende pacientes famosos, né, como a Virgínia Fonseca, Poliana Rocha, Leonardo, Monique Alfradique, Lívia Andrade, Monique Camargo, Gustavo Lima, Andressa Suíta. E hoje ele vai nos contar um pouquinho sobre os bastidores, né, da sua profissão, as novas técnicas, o que ele vem, as novidades, né? É importante colocar que, na verdade, a verdadeira estrela que eu atendo são meus pacientes do dia a dia. Acabou que no dia a dia, como eu foquei muito na questão da naturalização e tem muitos artistas e pessoas famosas que hoje em dia, no mundo todo, procura ficar cada vez melhor e de forma natural, acabou procurou o nosso serviço. Mas é importante frisar isso, porque eu recebo mensagens direto no direct, no WhatsApp, você só atende famoso, você só atende famoso. Isso é uma lenda, na verdade. 99,9% dos pacientes são pacientes que não são famosos, mas que são, na verdade, todos são importantes, mas meu paciente do dia a dia, que eu comecei lá 24 anos atrás, que realmente trouxe esse embasamento e que a gente consegue levar o que tem de excelência hoje na dermatologia no Brasil e no mundo, aqui para a região centro-oeste, eu atendo também em São Paulo, no Rio de Janeiro, então, na verdade, para o Brasil. Então, é o que eu sou apaixonado, é realmente a dermatologia. E tem números extraordinários. Você fala dos seus pacientes, que são as grandes estrelas. Quantos mil atendimentos já foram feitos ao longo da sua carreira? Então, ao longo da carreira, no grupo das minhas clínicas, contando também todos os outros profissionais que estão trabalhando com a gente, hoje a gente tem mais de 50 mil pacientes cadastrados. 24 anos? Em 24 anos? Na verdade, no mercado aqui no Centro-Oeste, a gente tem 18 anos. Porque depois que eu terminei a residência, ainda continuei em São Paulo, a gente foi para fora fazer alguns cursos, então isso acabou retardando um pouco a minha volta para Goiânia. E teve também a minha esposa, que é dermatologista, a doutora Georgia Alarcão, que ela tem uma diferença de 1 ano de residência. Inclusive, ela foi sempre minha interna, minha residente e um R-Mento. Então, no ano que ela estava terminando ainda a pressão pro título, eu continuei em São Paulo. Inclusive, fiquei lá ajudando no ambulatório de cabelos, por exemplo, da Faculdade de Medicina do ABC, além de estar trabalhando nas maiores clínicas lá de São Paulo, que trouxe também bastante experiência para quando a gente foi montar as clínicas aqui em Goiás. Então, a dermatologia também uniu um casal, né? Também. Eu conheci a Georgia já na residência de clínica médica, aqui no Hospital das Clínicas, no UFG. Foi na UTI, eu estava passando visita, ela era interna. E desde então, a gente está junto aí, de casamento a gente completou 15 anos, mais 8 anos de namoro e noivado, foram 23, 24 anos. Dá mais ou menos a minha vida coincide, porque eu era R2 de clínica médica e logo entrei na dermatologia, então na verdade a minha vida coincide com a vida de casado. Então, na verdade, o papo ali começou na UTI justamente pela dermatologia. Que romântico. É unindo o útil ao agradável o tempo todo. Traz os bons e ruins, porque acaba que em casa eu tento evitar de falar sobre dermatologia para não ficar aquela coisa, como se diz, cansativa. A gente usar o tempo que a gente está junto para não falar de trabalho. Embora
Não Muitas tem como. vezes, congressos, essas coisas, a gente viaja junto, mas isso ajudou muito. E já que a gente está falando tanto de congresso, eu sei que o senhor participa de congressos pelo mundo inteiro, de cursos, está sempre levando novidades e trazendo novidades. Quantos países já visitados, participando de congresso, de curso? Eu queria até depois fazer como diz, esse cadastramento dos países que eu já visitei, mas são muitos. Para você ter uma ideia, só no ano de 2023 eu viajei pelos 4 continentes. Só para a Ásia eu fui 4 vezes. Fui para Singapura, Coreia 2 vezes, Bangkok, agora recentemente. Mas a gente vai sempre ao Congresso Americano todo ano, isso desde 2007. A gente não falta nenhum Congresso Americano. Esse ano vai acontecer em San Diego. Em Paris, por exemplo, eu estou indo agora para o Incas. Então, para o Incas também, tanto de Paris como das outras capitais com frequência, dei aula em Cartagena, enfim. A gente viaja para toda a América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Hoje a Ásia entrou dentro do roteiro da dermatologia com força total. Logicamente, a gente tem já a história grande da Coreia em relação à skincare, em relação à tecnologia, mas ela vem em frente, batendo com os Estados Unidos, com a evolução. Hoje, muitos lasers que vocês realizam nas clínicas de dermatologia são fabricados na Coreia, e não mais nos Estados Unidos ou Israel, que foi o berço do laser. Quando eu comecei com laser há 20 e poucos anos atrás, os principais lasers vinham ou dos Estados Unidos ou de Israel. Israel tem uma evolução grande por causa da guerra, então eles tiveram uma evolução grande. É o único país que tem um acordo bilateral com o Brasil de paga 0 de imposto, então tem várias empresas que privilegiam essa questão do Israel, embora eles tenham bons É uma lasers. Tecnologia muito avançada? Muito, mas o que eu estou falando é justamente isso. A Ásia, nesses últimos 5 a 7 anos, evoluiu tanto que, tipo assim, se o dermatologista, se o médico que trabalha na área estética não colocar a Ásia agora no roteiro, ele vai ficar atrasado. Pra você ter uma ideia, em 2023, viajar para a Ásia não é fácil. Não. São 22 horas, 23 horas Uma cultura totalmente diferente. Mas se você não, por exemplo, eu fui 4 vezes para a Ásia assim, em 2023. Né, é muito cansativo, mas é muito também revigorante, porque a dedicação que eles têm em relação, e a disciplina em relação à dermatologia e a constância de resultados também trouxe ensinamentos que fazem toda a diferença para dentro do consultório. E vocês podem ter certeza que toda a rotina de skincare que vocês utilizam no Brasil, ou que o americano também utiliza, tem o berço alguma coisa tá no lá. berço. E se você pensar, por exemplo, do Exosomos, por exemplo, que hoje é o que está em voga em relação à dermatologia regenerativa, que casa muito com a questão da naturalização, porque hoje a gente tende a deixar os pacientes cada vez mais jovens, gerenciar o processo de envelhecimento, mas sem intervir de forma muito agressiva ou mudar alguma característica da pessoa. Então, Qual é o nome? Exosomos... Você pode repetir para a gente, para quem está nos escutando? Exosomos. E o que é? Então, exossomos, eles são vesículas. Antigamente, muitos anos atrás, quando descobriu-se exossomos, em 1947, a gente achava que era um lixo. Tipo assim, são vesículas saindo das células. A gente não sabia por que existiam aquelas vesículas saindo das células. Hoje a gente sabe que eles são sinalizadores. Eles comunicam uma célula à outra. Então, são microvesículas de 70, 200 nanômetros. São bem pequenas. Muito menor que pra você ter uma ideia. Uma célula já é pequena. Tamanho de um vírus, pra você ter uma ideia. Nanopartículas mesmo. É o tamanho de um vírus. O tamanho de um vírus de Covid, pra você ver. Aí, o que acontece? Eles sinalizam, os exossomos sinalizam de uma célula para outra, vou mandar um sinalizador, um RNA mensageiro, que a sua célula, você tem que fazer isso. Às vezes manda uma informação, por exemplo, uma célula de stem cell, que é uma célula que vai derivar outra célula, fala assim, você tem que desenvolver células jovens. Vamos supor, para o cabelo. O cabelo está envelhecendo, você envelhece junto, seu cabelo está ficando branco, e esse exossomos manda informação para a célula totipotente, que é a célula que pode se multiplicar, uma célula jovem dentro no seu cabelo, e falar, a informação é para que você produzir uma célula jovem. Então, isso se tornou uma evolução. E lembrar que o exossomos não é usado só na dermatologia. Por exemplo, pra você ter uma ideia, a neurocirurgia e a neurologia está mais desenvolvida lá fora, pra
principalmente na Coreia, em relação a exossomos, do que a dermatologia. Na doença de Parkinson, em toda doença degenerativa, Alzheimer, que a gente não tinha esclerose múltipla, todas as doenças que na neurologia não tinha muita forma de você regenerar neurônio, que a gente sabe que o neurônio... Conectar de novo. Então, melhora a conexão, e um aproveitamento maior, e muitas vezes você mandar informação que não é para produzir determinada substância que está degenerando de forma mais rápida o cérebro. Isso é o que chama dentro da medicina dermatológica de estética regenerativa? A dermatologia regenerativa ou a medicina regenerativa, o próprio nome fala, é justamente você regenerar o que está em falência de forma que fique novo. Então, a gente trabalha também na questão de patologias, mas principalmente hoje a cosmetria, a estética avançada, a gente tem que trabalhar com a regeneração. Por quê? Aconteceu um espaço agora de alguns anos, provavelmente 10 a 15 anos, que a dermatologia, a cirurgia plástica era basicamente reconstrutiva, tipo, ou repor o que você está perdendo. Então, vamos supor, você perde volume na face, porque com o envelhecimento a gente tem reabsorção óssea, nosso osso vai perdendo estrutura, você vai tendo reabsorção também dos compartimentos de gordura. Aí o que a gente fazia antigamente? Inicialmente, pegava gordura, injetava gordura. Depois veio o ácido hialurônico, injetou ácido hialurônico, JPM. Ou seja, os pacientes... Eram muito invasivos, né? Não é só invasivo, ficava meio que artificial. Hoje a gente largou mão do ácido hialurônico, da gordura, dessas tecnologias? Não. O que a gente faz é precisar menos delas. Então, a gente consegue, com esses sinalizadores, que são os exossomos, sinalizar a célula, você tem que me ajudar a produzir células novas e ir junto com o ácido hialurônico. Deixa eu... uma dúvida. E de que maneira? É um comprimido? Espetacular pergunta. Acontece o seguinte, na Coreia, por exemplo, a gente tem o Kikori, que é o FDA coreano, que ele é mais complicado, muitas vezes, você tirar uma licença lá do que você tirar uma licença do FDA americano. Na Coreia, se pode injetar. Ainda nos Estados Unidos, no Brasil, a gente só pode utilizar como drug delivery. O que é isso? A gente usa alguma tecnologia... Um laser. A gente tem uma tecnologia de eletroporação, chama Mesojet Gun, que é o que está mais evoluído em relação à eletroporação. A gente passa esse aparelho... Eletroporação, o que é eletroporação, né? Para quem está assistindo a gente gente passa um aparelho que vai... diferença de cargas elétricas vai abrir os canais da pele, sem causar nenhum dano na pele. Então, abre aqueles canais, aí a gente passa o exossomos, uso tópico. O dermatologista que passa. Após a tecnologia, ele vai ser absorvido pela pele e vai levar essa sinalização. Embora a gente sabe que o uso injetável seria muito melhor, mas ainda precisa estudos maiores de segurança para você poder injetar. Então, no Brasil, isso ainda não é permitido. Por enquanto, a Anvisa, que tem para os exossomos, é de categoria cosmética, classe 2, então só pode ser utilizado como drug delivery. Você ainda não pode injetar. Tem uma previsão de quando isso chega no nosso mercado como injetável? Olha, como os estudos demoram, a gente precisa de estudos mais aqui no Brasil e lá fora para trazer também os estudos. Eu acho que em questão de 2 a 3 anos... Isso vai ser uma revolução? Vai ser uma revolução. Lembrar que lá, como falei para vocês, das doenças neurológicas e outros cânceres que são tratados também com sinalizadores de exossomos já são injetáveis. 90% do uso de exossomos no mundo é de forma injetável. No Brasil, que não pode se injetar ainda. Em nenhuma área. Em nenhuma área. Eu até vi algumas pessoas que pensam lá à frente, quando a gente pensa na cardiologia, a gente tem a doutora Ludmila Rajar, depois vocês podem entrar no Instagram da Ludmila Rajar, ela já falando de exossomos na cardiologia. Que legal. Então, existe uma tendência, existem vários grupos já de estudos, eu faço parte de um grupo de estudo, eu, doutor Carlos Roberto Antônio, que é um dos professores da FAMERP, que é da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e a gente está engajado em estudar, fazer trabalhos, publicar o máximo possível em relação à dermatologia regenerativa, e tem vários outros colegas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que eu trabalho com Juliana Neiva, que também a gente tem um grupo também de trabalho lá em relação a exossomos, e não é só exossomos. Por exemplo, a gente tem coisas mais simples, como é o caso, por exemplo, do PDRN. O PDRN é um DNA sódico, derivado do salmão, na verdade, derivado do esperma de salmão.
E ele, o que ele faz? Ele também sinaliza para as células para fazer um rejuvenescimento e estimular a produção de colágeno e elastina. Pra você ter uma ideia, o isossomos aumenta até em 600% a produção de colágeno e elastina na pele. E o PDRN em torno de 300% a 400%. O que já é maravilhoso. É maravilhoso, só que é um custo muito menor. E a vantagem, gente, isso que as pessoas, todo mundo tem que enxergar. A gente também já falou um pouquinho de custo, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela não tem condições Não, é bem acessível. E outra coisa, estimular o seu próprio colágeno. Quanto mais tecnologia, quanto mais laser, ultrassom microfocado, radiofrequência, exossomos, PDRN você utilizar, menos eu preciso injetar. Quanto menos eu injetar, mais natural você vai ficar. E falando de todo esse avanço, a Bia puxou isso. De todos esses estudos, cada vez mais a Ásia presente no mercado, Israel também, os Estados Unidos, a gente não precisa nem falar. Isso está trazendo uma democratização para a estética. As pessoas de mais baixa renda vão começar a ter acesso a esse mercado também? Com certeza, já está tendo acesso, embora tenha um viés aí que eu acho que precisa de mais formação. Por exemplo, a gente tem outros profissionais, por exemplo, eu trabalho com todos os profissionais, a minha equipe é multiprofissional, eu tenho na minha equipe fisioterapeutas, enfermeiros de nível superior, biomédicos, que são autorizados a realizar procedimentos estéticos, mas a gente tem que lembrar que tem que ter uma supervisão médica. Se você for pegar a lei, mesmo a lei que regulamenta esses profissionais a realizar, se você pegar no fritar dos ovos, você vai ver que sempre tem um profissional médico para estar dando suporte. É como acontece nos Estados Unidos ou na Europa, trabalhar em conjunto. O que está acontecendo muitas vezes é que eu estou vendo profissionais no âmbito de achar que financeiramente vai dar muito dinheiro, começando a fazer procedimentos mais invasivos, que não é da alçada do profissional, ou seja, jogando as garrinhas de fora, e a gente está tendo muitas intercorrências, muitas complicações. Ao mesmo tempo que a gente democratiza o procedimento, a gente aumenta a chance de ter intercorrência. Então, se tiver profissionais bem formados, com a supervisão médica, porque o problema de procedimento estético, gente, qualquer procedimento estético pode ter intercorrência. Todos. Seja ele invasivo. Isso é importante deixar claro. Tanto minimamente invasivo como invasivo, vai ter intercorrência. O que você tem que saber, não é que talvez vai ter intercorrência, vai ter intercorrência. Logicamente, você tem que diminuir o N, a quantidade de intercorrências que você apresenta, e saber reverter essas intercorrências. Só não tem intercorrência o profissional que não faz procedimento. E eu fico vendo no Instagram vários profissionais falando assim, nossa, 100% seguro, isso aqui não tem risco, não tem efeito colateral. Mentira. Tudo tem efeito colateral. Se não tem efeito colateral, eu até discuti isso com um diretor de uma empresa farmacêutica que me levou um produto para experimentar, falou assim, experimenta esse produto aqui porque ele não tem nenhum efeito colateral. Eu falei assim, então se nem vou experimentar, porque se não tem nenhum efeito colateral é que não funciona. Porque não existe nenhum meio ou medicação que não tem efeito colateral. O que a gente tem que saber é pesar, colocar na balança se aquele efeito colateral não é muito arriscado para o paciente, e saber também, falar, não, vai ter esse efeito colateral, se tiver, o que eu tenho que fazer? Quais que são os passos para me realizar? O que eu estou vendo hoje é muito profissional fazer cursinho de final de semana. Ou EAD, né? Sabe realizar, teoricamente, o procedimento, mas não sabe conduzir um caso. E o pior, o mais difícil de tudo, não é aprender a injetar botox, não é aprender a injetar ácido hialurônico, é avaliar cada caso e ter experiência de saber aonde colocar o produto. Não é só saber colocar o produto, é aonde, quando e como. Falando nisso, só para pegar esse gancho, o senhor fala não para o paciente? É o que eu mais falo. E quanto mais não eu falo, eu brinco que mais pacientes eu tenho. Entendeu? E muitas vezes eu falo não para o paciente, não vou fazer, você vai ficar artificial. Muitos pacientes trazem pra vocês terem uma ideia, até artista, tá? Até pessoas famosas me trazem, eu quero a boca de fulano. Falei assim, primeiro você tem que ter o rosto do fulano, você tem que ter a proporção facial do fulano. A idade do fulano. Consequentemente, a idade. Enfim, são N fatores para você ter a boca do fulano. Então, o que eu mais falo é não, porque os pacientes hoje, eles estão muito como se diz,
existe uma mídia forte em cima, uma pressão também da sociedade, pressão de filtro de Instagram, pressão de tudo. Que a pessoa quer ficar bem, mas ela não quer ter intercorrência, ela não quer ter roxo, que uma intercorrência, quando eu falo, não é erro, tá? Intercorrência é uma equimose, roxo é uma intercorrência. Exatamente. Que o profissional tem que saber, inclusive, reverter esse roxo. O paciente não quer ficar roxo, ele não quer sentir dor, ele não quer ter pós-operatório. Ele quer um filtro instantâneo, Resultado rápido. Resultado rápido, que é a geração, principalmente a geração nova, eles querem resultado rápido. E muitas vezes eu falo, a gente vai começar a fazer o procedimento agora, e você vai começar a ter resultado daqui 6 meses, e você vai ficar bem daqui 1 ano. Eu falo, não, doutor. A fulana me falou que eu vou fazer uma sessão do laser. E já posso eu vou aplicar e eu vou. Não, até a gente tem laser que faz efeito glow, efeito Cinderela. Mas falando assim, quando o resultado de flacidez, por exemplo, importante, que demora 1 ano para ter resultados, aí a paciente fala: não, a fulana me falou que uma sessão daquele laser vai melhorar a minha flacidez toda. Eu vou lá. Eu falei, tudo bem, vai lá. O que acontece? A maioria dos casos que eu falo não, os pacientes depois voltam com o rabinho entre as pernas falando, doutor, você estava certo, né? Não é igualzinho Botox, gente. É uma coisa simples. É que eu chego todo dia, paciente me chega, vários pacientes me chegam perguntando, doutor, mas você está falando que seu Botox, que Botox só dura 4 meses, ou no meu caso vai durar só 2 meses, e a fulana tá lá no Instagram, ou a propaganda aqui na esquina, que o Botox dura 6 a 8 meses. Aí eu explico. O Botox que a gente tem atualmente, até vai chegar uma marca nova que tem uma durabilidade maior. Mas até agora, o que a gente tem de Botox dura 4 meses. Para o estudo eletromiográfico, não existe nenhuma toxina botulínica no mercado que dura mais de 120 dias, certo? Só que existem 3 tipos de musculaturas. Tem o paciente que a gente chama de cinético. O que é o paciente cinético? Você tem que pedir para ele movimentar para fazer ruga. Você tem o paciente hipercinético, você está conversando com ele está formando ruga. Tá? E tem o paciente hipertônico. O que é o hipertônico? Aquele paciente que está com cara de bravo o tempo todo, que a musculatura já ficou forte. Então, qual que é o meu objetivo? É pegar essa musculatura hipertônica, transformar em hipercinética, a hipercinética transformar em cinética, e a cinética deixar ela mais estável. A cinética, o Botox vai durar de 6 a 8 meses. A hipercinética vai durar 4 meses. E a hipertônica vai durar de 2 a 3 meses. Realmente depende do paciente. Então depende da avaliação. Cada caso. E se eu perguntasse para a maioria dos profissionais o que é musculatura cinética, hipercinética, hipertônica, não sabem explicar. Quando eu dou cursos, a primeira coisa que eu pergunto em relação ao Botox é isso. Falo assim, como que avaliar a musculatura do paciente? E como que avaliar o grau de flacidez junto com essa musculatura? Às vezes o paciente está lá de 80 anos, chega na minha clínica e fala, vim fazer Botox. Você não é indicação de fazer Botox, porque se você fizer Botox, vai piorar a sua flacidez de pele, vai relaxar a sua musculatura, e sua flacidez de pele vai piorar. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que estimular a produção de colágeno, tratar a flacidez, às vezes até encaminhar para o cirurgião plástico, fazer um lifting. Aí depois que eu começo a fazer toxina botulínica nela. Paciente de 80 não pode piorar. anos ainda, a gente consegue estimular o colágeno dele? Isso é uma pergunta, é espetacular essa pergunta. É muito difícil, é muito mais difícil. Se você estimular o colágeno no paciente de 30, 40 anos, é mais fácil do que, logicamente, no paciente de 50, 60 anos. É impossível estimular de 50, 60 anos? Não. Mas de 80 anos, e eu preciso muito da aderência do paciente em relação à hidratação, porque a gente sabe que a gente nasce com quase 80% de água no organismo e vai envelhecendo, essa água vai diminuindo. E o paciente vai diminuindo também, às vezes, a ingesta de água. E eu preciso, para produzir colágeno, que é uma proteína, eu preciso dar suporte de proteína para esse paciente. E muitas vezes, o paciente idoso, ele já tem a insuficiência renal crônica do idoso. É normal, nosso rim vai envelhecendo, não é aquele rim jovem. Então, também você não pode colocar muita proteína na dieta. E talvez você não pode repor também tanta proteína. Então, você tem que tratar junto, por isso que é multidisciplinar, junto com o endócrino, o nutrólogo, se é mulher, a gente tem que tratar junto com a ginecologista que tem experiência em climatério, menopausa, porque depois dos 40, 50 anos cai a produção de estrogênio, que também é uma avalanche em relação à queda de colágeno, diminuir a ingesta ou praticamente retirar a ingesta de açúcar. O que álcool também, né? O que mais causa degradação no organismo hoje, fora estresse, sol,
e álcool, porque álcool, a não ser se for alcoólico, você vai ficar bebendo o tempo todo. Mas o açúcar é o grande vilão. Por quê? O açúcar está em tudo que a gente usa durante o dia todo. De fácil acesso, né? Então, o açúcar, pior que cocaína. E o açúcar é o que faz a glicação. O que é a glicação? É a quebra de colágeno. Então, ele é o maior inimigo. Se a pessoa falar assim, ó, doutor, eu não tenho dinheiro nenhum para tratar a flacidez. Eu quero uma dica, assim, como que eu vou envelhecer bem, gerenciar meu processo de envelhecimento sem gastar. A primeira coisa que o paciente tem que fazer é aumentar a ingesta de água, uma atividade física moderada, porque a atividade física intensa também envelhece, porque aumenta a oxidação. Então, se uma maratona, você vai ver que o paciente com maratona, ele perde o compartimento de gordura região malar, ele aumenta a flacidez. Características, dá né? para ele fazer maratona e gerenciar o processo de envelhecimento? Dá, mas ele vai gastar. Eu tô falando assim, paciente que não quer gastar muito e quer se manter bem e não quer fazer procedimento estético. Que tem. Então, o que ele tem que fazer? Beber muita água, atividade física moderada e pelo menos de 30 a 40 minutos por dia de atividade física. Não adianta fazer 2 vezes por semana lá, que não vai fazer diferença. Zerar. Literalmente zerar o açúcar, tá? Diminuir a quantidade de alimentos ultraprocessados, que também... Descascar mais e abrir menos. Isso. Pouco estresse, ou mínimo de estresse. O ideal na vida atual é o complicado, mas o paciente, quanto menos estresse, menos... atividade inflamatória o organismo vai ter. Fica a dica, gente, não me deem mais chocolate de presente. Não. Bia, aí, ó, isso é uma dica legal, o chocolate. Quando o paciente fala, nossa, eu sou apaixonado por chocolate. Aí você tem que mudar o seu paladar. Por quê? Chocolate com cacau acima de 56% é bom para a pele. Ah, é? Então, o cacau, ele tem flavonoides, ele tem substâncias antioxidantes. Então, o cacau, acima de 70%, o ideal, ele é bom para a pele. Ele trata a pele, logicamente, em quantidade moderada. O meu problema do chocolate é o chocolate processado ao leite. Então, também tem a questão de açúcar, lactose, tudo que inflama o organismo, a gente tem que evitar. Então, muitas vezes, o aumento também de alimentos ultraprocessados, também farinha branca, que aumenta a atividade inflamatória. Então, você trabalhar bem a questão do intestino do paciente, junto com todas essas orientações, você consegue deixar a pele melhor. Até uma questão que é muito importante, até a vida sexual do paciente remonta na questão da pele. Tem que fazer mais ou menos. Não, tem uma atividade sexual intensa, não intensa assim de frequência, mas saudável. É bom para a pele. Tanto que antigamente, lembra que nossas vós falavam assim, ó, aquela menina ali começou a namorar, a pele dela tá bonita. Isso não é lenda, isso é real. Porque você consegue deixar... Quando você está com uma atividade sexual ok, isso denota que seus hormônios também estão ok. Legal. Então, os hormônios também estão totalmente relacionados à pele, ou seja... Tem uma melhor irrigação, seria isso? A pele é o maior órgão do nosso organismo, todo mundo sabe, e está relacionado à barreira de proteção em relação aos impérios do meio ambiente, do estresse, de tudo isso. E a gente tem que lembrar que ele está relacionado a tudo. A pele está relacionada aos hormônios, literalmente ao seu estresse. É o que te protege em relação ao sol. É que te protege em relação a bactérias. Por exemplo, pra você ter uma ideia, uma dica legal para quem está assistindo a gente. O fato de você tomar banho quente, além de envelhecer, deixa você mais suscetível a infecções. Por quê? O banho muito quente tira a gordura que protege a pele. Nossa pele tem um manto, chama manto lipídico. Então, quando você tem uma panela lá com bastante gordura, o que você faz? Você coloca ela na água quente para tirar a gordura. Quando você toma um banho quente demorado, você tira a gordura que protege a pele, chama manto lipídico. No manto lipídico tem substâncias antibacterianas, antifúngicas e de proteção. Então você deixa a sua pele mais suscetível às infecções e mais suscetível também ao envelhecimento. Tem pessoas que já nascem com menos barreira desse manto lipídico, como é os casos quem tem dermatite atópica. Quem tem rinite, bronquite, asma, ou tem as alterações na pele, que chama dermatite atópica, tem menor barreira de proteção. Então, esses pacientes, mais ainda, eu falo para o paciente, ó, você tem que tomar um banho rápido. Morno para frio. Morno para frio, o ideal seja frio. Não usar bucha. A bucha, mesmo aquela vegetal,
tira a gordura que protege a pele. E o senhor faz aquilo que o senhor aconselha? Em relação ao banho, sim. Em relação à bucha, para você ter uma ideia, eu não uso bucha, eu sempre usei bucha a vida toda, mas eu entrei na residência de dermatologia, lembro até hoje, tipo assim, no primeiro mês de residência de dermatologia, eu já tirei a bucha. Não é fácil tirar a bucha de uma hora para outra. Exato. Então você vai tirando de pouco a pouco. Mas no pé, nas partes mais grossas assim, ela pode usar. Não, e você fazer uma esfoliação uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não tem problema nenhum. Uma esfoliação para tirar as células mortas ali antes de você entrar no banho, isso não tem problema nenhum. O problema é o uso frequente, tá? Exagerado, inclusive das crianças, tá? Então é importante as mães. O mais difícil para mim é a questão da temperatura da água, né? Principalmente os dias das pessoas, né? Principalmente os dias estão mais frios, essas coisas é mais difícil. Mas o seu organismo, todo mundo sabe que é questão de hábito. Se você conseguir trocar um hábito, existem estudos falando que se você fizer 21 dias com uma determinada coisa de forma sequencial, há grande chance de você continuar fazendo aquilo daquela forma, de forma permanente. Então, a mudança de hábito, a escolha da sua vida, eu, por exemplo, depois que eu reorganizei a questão da minha alimentação, eu perdi, quem me conhece mais proximamente, você também, sabe que eu perdi mais de 20 quilos. Então, não adianta só medicação, porque não teria perdido os 20 quilos e teria engordado de novo. Mas a gente tem que pensar na questão de saúde, a perda de peso está relacionada também às doenças dermatológicas, ajuda na questão das doenças cardiovasculares, pressão alta, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho pressão alta, prevenir a questão de diabetes, a alta de insulina, lembra do açúcar? A quantidade de insulina, quando você está com a insulina lá em cima, você pode ter certeza que seu corpo está mega inflamado. Se está mega inflamado, vai dar mais caspa, mais dermatite seborreica, vai dar mais queda de cabelo, que é uma coisa assim, que é uma pandemia. A acne também, né? A acne é totalmente inflamatória. Eu, na verdade, quando eu comecei dermatologia, não acreditava muito, achava que era basicamente hormonal e próprio bactério acnes. E hoje a gente sabe que a questão da alimentação, isso vem mudando. Você vê o Congresso Americano, por exemplo, de 2005, agora para 2024, a inserção de aulas em relação à mudança de hábito, em relação à alimentação, em relação à acne é impressionante. E a gente vê muitos casos, principalmente mulheres maduras, reclamando muito da acne da mulher adulta, né? Isso é hormonal, é estresse, é alimentação? O que leva a mulher a isso? A acne da mulher adulta, antigamente a gente falava acima dos 30 anos, mas hoje a gente considera a acne da mulher adulta acima dos 25 anos. A principal causa de alteração da acne da mulher adulta são alterações hormonais. E é aquela acne que é principalmente na região mandibular, às vezes piora muito com a questão do período menstrual, mas é nitidamente hormonal, mas hormonal junto com plus de alimentação, de estresse, de hábito, tudo. Então, sempre na acne da mulher adulta, eu tenho que investigar toda a questão hormonal, tratar a causa. Por exemplo, não adianta eu entrar com Rocutan, isotretinoína, para um paciente, qualquer acne, mesmo do adolescente, sem investigar a causa. O problema de alguns profissionais, que hoje está mudando muito isso, é que a medicina procurava sempre tratar a causa, a consequência, e não ir atrás da causa. Então, o profissional que vai atrás da causa, descobre a causa do problema seu e trata ali na raiz, você vai ter uma chance de ter um resultado efetivo muito maior. Então, a acne da mulher adulta, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que investigar toda a questão hormonal, tem que trabalhar de forma multidisciplinar. Então, toda a acne mulher adulta eu encaminho para o ginecologista da paciente e para o endócrino. Porque eu preciso tratar de forma efetiva a questão hormonal. Então, é um triângulo. Eu lá na ponta e na base o ginecologista e o endócrino. Aí entra ali dentro desse triângulo, dessa pirâmide, entra também o nutrólogo, entra o nutricionista, entra o personal, entra toda uma equipe que vai ajudar ela nessa acne mulher adulta. E isso causa muito, até a Virgínia recentemente comentou, eu estou falando porque ela comentou publicamente no canal dela, e que ela foi bombardeada durante mais de um ano agora em relação à acne que ela estava apresentando, e ninguém sabia o que ela estava passando. Porque muitas vezes... A alopecia também, eu acho que ela chegou a comentar. Ela também já tratou da alopecia. O que acontece é o seguinte, ela estava fazendo uma tentativa de gravidez por indução hormonal, que
não deu resultado na indústria hormonal, até falei para ela, falei assim, ó, relaxe, porque naturalmente, se é jovem, vai engravidar, mas ela fez a indução hormonal no passado, e isso acabou induzindo a acne na mulher adulta, e quando você induz... Uma sobrecarga, no caso dela. Não adianta você só tirar... É como se tiver empurrado o carro e pegado, entendeu? Não adianta você só tirar o hormônio que a acne vai sumir. Você vai ter que tratar e vai ter que regular de novo a questão... Equilibrar a questão hormonal. Tanto que ela começou a reorganizar a alimentação. Se vocês forem acompanhando ela, eu caminhei ela para a doutora Marília, que é nutricionista, especialista nessa parte de nutrição na área de... Hormonal, mas de gestante. Ela trabalha basicamente de mudar a alimentação, desinflamar seu organismo para você aumentar a sua chance de gravidez. Isso faz toda a diferença também. Então, pode notar que ela melhorou, emagreceu, até achou, eu ia engravidar porque eu estava muito magra. Ao contrário, você diminui a resistência periférica da insulina, tanto que ela engravidou de forma natural. Só que fica a questão das marcas, das cicatrizes. Então, toda a acne tem que ser tratada efetivamente o mais rápido possível. Muitas vezes, a mulher está tentando engravidar, eu não posso usar o Rocutan, né? Porque a isotretinoína eu preciso de pelo menos 2 meses para paciente sempre usando 2 métodos de anticoncepção, e depois que para eu preciso 2 meses para ela poder engravidar. Eu também não poderia usar nesse caso, com vários outros casos. E hoje a gente tem várias tecnologias, como o laser amarelo, que é o Adva, enfim, várias outras tecnologias para a gente desinflamar o organismo. A gente entra com alimentação para desinflamar o organismo. Então a dieta anti-inflamatória, ela está casada com a maioria dos tratamentos dermatológicos, por exemplo, a psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória? Então eu consigo melhorar ela também. Logicamente não vai ter o tratamento só mudando a alimentação, mas me ajuda na aderência ao tratamento, me ajuda na qualidade de vida. Se todo mundo fizer o teste de beber 30 a 40 ml por quilo dia de água, por exemplo, a pessoa pesa 50 quilos, tem que tomar 50 vezes 40, vai dar 2.000 ml, 2 litros por dia. Se ela fizer isso, mudar a sua alimentação, fazer 30 minutos de caminhada por dia, eu duvido que as doenças dermatológicas também que o paciente apresenta não melhorem. Logicamente, é importante você ir atrás da causa e tratar também a causa, mas não adianta você se entupir de remédio e você não mudar os seus hábitos de vida, porque não vai mudar o seu processo. E o cigarro? Ele é muito vilão? O cigarro sempre foi do processo de envelhecimento, que a produção, assim, ali você sabe que tem mais de 5 mil substâncias, toxinas, que vai aumentar a atividade inflamatória. Além disso, a questão do aumento do risco cardiovascular e o câncer de pulmão. Não é só câncer de pulmão, né? Ele aumenta o risco de todos os câncer de boca, câncer das vias aéreas superiores e câncer de pâncreas, câncer de vários tipos de câncer, como o álcool, que também causa uma oxidação importante, aumenta a atividade inflamatória. Isso, logicamente, eventualmente, se beber socialmente, 2 taças de vinho, 3 taças de vinho, até o vinho tem uma atividade antioxidante em relação à pele. Dependendo da bebida que você está utilizando, você não vai ter tanto prejuízo. Mas o álcool sempre vai prejudicar. O cigarro não tem dose, coisa. A vantagem é que hoje existe uma tendência muito grande em relação na minha época, quando eu era jovem, se fuma menos, né? O problema maior são esses cigarros eletrônicos. Fazem tão mal quanto o cigarro? Ou às vezes até pior, tá? E o maior problema é que na caixinha do cigarro, hoje você vê lá atrás, na caixinha, pode causar amputação, pode causar o câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de pâncreas. Não pode, não. E no cigarro eletrônico, como não é legalizado, não tem legislação no país, você não tem nada ali. Então, e outra coisa, e tem os sabores, né? Aí você tem sabor de menta, sabor disso, sabor daquilo. Então, o modismo também, né? Porque esse negócio do sabor, né? Vicia, tem ali a questão da criança, do adolescente, que é atraído. Começa o mais cedo possível. Né? E você está vendo em inclusive vários cantores com problemas graves pulmonares, pneumonias intersticiais graves e fibrose, que vai causar... O processo inflamatório sempre vai causar fibrose.
entendeu? Então, é por isso que eu sou contra, uma coisa que é importante o pessoal escutar, eu sou contra o excesso de bioestimuladores, que é uma moda, bioestimulador na face, né? Bioestimulador, ácido polilático, todos. Eu sou contra do excesso porque eles fazem uma atividade inflamatória muito importante. Severa. Causa fibrose e depois o rosto fica mais gordo. Lembrar que o ácido hialurônico também engorda, tá? A gente descobriu que existe um receptor, chama CD44, que ele interage com o ácido hialurônico e diminui a lipólise, ou seja, diminui a quebra de gordura no rosto. E isso é reversível? Então, o ácido hialurônico, quando você coloca no rosto, teoricamente é degradado, né? Em 1 ano, 2 anos. Não. Fica resquício daquele ácido hialurônico. Tem estudos mostrando agora, acabou de ser publicado em pálpebras, até 9 anos e meio. O quê? Então, aquele ácido hialurônico tá ligado àquele receptor CD44, ainda tem resquício de partícula, mesmo que eu tiro com inionidase. Então dá uma deformação? Não é deformação. Aumenta a quantidade, tipo assim, em excesso sim. É por isso que eu sou contra aquela pessoal fazendo harmonização facial, eu sou contra a harmonização facial, eu chamo de demonização facial. O pessoal usar 15, 20, 30 ampolas de ácido hialurônico e achar que não vai ter nenhum problema. E a gente passou por uma época onde que isso virou um modismo. E os problemas estão acontecendo, agora. E lembrar também, a gente não pode esquecer, todo produto que você coloca no seu organismo tem uma reação contrária do organismo também, que é uma substância que não é uma substância, é biocompatível, é bioestável, mas não é um produto do seu próprio organismo. É um organismo estranho. Então, ele vai tentar combater aquilo lá, fazer uma atividade inflamatória e, eventualmente, se tornando uma fibrose. Isso acontece com os fios, isso acontece com tudo. E também com algumas tecnologias, por exemplo, com ultrassom microfocado, se não for feito de forma adequada. Então, por isso que é tão importante procurar um profissional gabaritado, com larga experiência, para saber o que é melhor para você. Porque muitas vezes a gente faz procedimentos achando que vai ajudar e as consequências no futuro são consequências importantes. Tanto que vocês podem notar que quando eu publiquei a questão da naturalização facial, eu, o Dr. Carlos Roberto Antônio, Guilherme Almeida de São Paulo, a gente queria o quê? Por que a gente procurou esse nome, naturalização? Justamente para o natural. A gente estava batendo a cabeça para saber o nome da nossa técnica, até que a esposa do Dr. Carlos falou, não, porque é natural, porque vocês não falam naturalização. Não tem como registrar, que é um nome de domínio público, mas dá para a gente bater de frente com essa questão da harmonização facial, que não é o fato de você deixar o rosto harmônico. A gente trabalha na naturalização para deixar o rosto harmônico. Naturalização facial que eu falo é esse excesso de ácido hialurônico, esse excesso de desejo de simetria, a beleza está também nas pequenas imperfeições. No homem, para você ter uma ideia, eu falo para ele assim, eu vou deixar rugas de propósito em você, para você ficar natural, não é aquela coisa totalmente esticada que é... Parecendo um boneco de cera. Que é beleza, entendeu? Então, hoje existe uma tendência dessa naturalidade. Algumas mulheres também estão... Porque é mais difícil eu falar para a mulher, falar assim, ó, eu vou deixar um pouquinho de ruga de propósito. Alguns artistas, algumas pessoas públicas, juízes, promotores até se identificam rápido, porque eles falam, realmente, eu tenho que ter cara de bravo lá na audiência, não posso ficar aquela coisa engessada. Um ator, uma atriz... Isso muito no cinema agora. A gente vai assistir os filmes estrangeiros e até mesmo nas novelas brasileiras, a gente está vendo que os artistas estão valorizando essa questão do natural, de ter uma ruga, de ter a expressão, assumindo até mesmo o cabelo branco também. A questão do... Assumir cabelo branco eu já sou meio contra, enfim. Mas, embora eu não pinte ainda, eu tenho um pouquinho de cabelo branco, mas hoje já tem alternativas pra gente desacelerar o cabelo branco, tá? Não tem tratamento pro cabelo branco, tratamento de cabelo branco é tinta, mas tem algumas coenzimas, como coenzima Q10 e outros antioxidantes que a gente consegue dar uma... segurada. Mas lembrar que você deixar hoje uma mulher de 60 anos parecer que tem 50, ok.
Você consegue de forma natural. Então, se ganhar uma década, você consegue tranquilamente. Então, a mulher de 40 anos, parecia que tem 30. A mulher de 50. Hoje, a gente ganhou, basicamente, eu falo de forma natural, a gente ganhou tranquilamente em relação às gerações anteriores, a gente ganhou uma década. A gente ganhou 10 anos em termos de... Então, você está com 80 anos, vai parecer que você está uma jovem senhora de 70 anos. Excelente. Porque eu tenho várias pacientes de 80 anos, são ativas, assim, empresárias e tal, na vida ativa normal. Em todos, inclusive sexual. Então é importante, vamos supor, ela se sentir bem, sentir melhor. Lá dos 80 anos, parecia que tem 65, até 15 anos a gente consegue. Paciente de 30 anos, eu consigo diminuir 5 anos tranquilamente. Paciente de 40, 10 anos. E 50, 10 anos. Começar esse cuidado? O mais cedo possível. O ideal, não precisa ser aquele exagero como acontece na Coreia, que o skincare lá é 10, 12 anos, a menina já está sendo pressionada para uma rotina de skincare rigorosa. Eu acho que começar o skincare precocemente, entre 15 e 20 anos, 22 anos, e depois começar a fazer os procedimentos preventivos de envelhecimento a partir dos 25 anos. Para quem não entende muito bem, qual é o passo a passo ideal e o que é um skincare bem feito? Então, o skincare bem feito, na minha opinião, como dermatologista homem, porque é diferente, eu fico vendo algumas receitas que chegam no meu consultório de outros colegas, principalmente mulheres. Eu falo que a minha esposa é dermatologista, eu vejo, assim, às vezes um excesso. E que muitas vezes o paciente não adere, porque pega uma receita lá com 10, 12 itens. Eu falo assim, ó, se eu for fazer isso aqui durante o dia, eu vou fazer só skincare da minha vida. Não existe. Você tem que colocar dentro da rotina da pessoa, rotina tripulada, que é hoje de todo mundo, de estresse, de correria, enfim, cuidar de filho, empresa, emprego. Então, basicamente, uma rotina de skincare é você usar pela manhã um sabonete que seja adequado para a sua pele. Usar um antioxidante, tipo vitamina C, adequado para a sua pele. Quando eu falo adequado para a sua pele, é que existem vários tipos de pele e cada pele, uma precisa de creme, outra gel creme, outra precisa de a gente usa em mousse, outra a gente usa em várias formas de utilizar aquele veículo para chegar na pele e não aumentar a oleosidade ou não deixar a pele muito seca. Então, tem que passar para um dermatologista para avaliar. Mas, basicamente, um sabonete adequado para a pele, um antioxidante, como, por exemplo, a vitamina C, que é potente, mas você pode associar a outras substâncias. O protetor solar. O protetor solar reaplicado, hoje já tem, inclusive, maquiagem com protetor solar, maquiagem que trata a pele. E à noite, a gente vai utilizar também o sabonete. A gente vai utilizar, às vezes, um hidratante adequado para aquela pele. Mesmo a pele oleosa tem que ser hidratada. E por cima do hidratante, isso é uma dica legal. A pessoa fala, nossa, o ácido sempre me irrita, o ácido sempre irrita. É só você usar um hidratante adequado previamente à utilização do ácido. A gente vai usar e o retinóico. Continua o mesmo. O mesmo, pode ser até potencializado, você consegue ele com o veículo. Certo. Aí a gente usa um ácido glicólico, um ácido retinóico, enfim, um ácido azelaico. A gente tem N possibilidades, depende do tipo de pele. Toda face, olhos e boca. Olhos a gente tem produtos específicos. Boca é importante você hidratar o dia todo a boca, tá? Então, se você utilizar um antioxidante bom pela manhã com protetor solar e utilizar um ácido que vai estimular a produção de colágeno, renovação celular, e junto com os cuidados noturnos, que de manhã e à noite, você já tem um skincare adequado, hidratar bem a região dos olhos. É um básico que não pode faltar. Isso... Básico que não pode faltar e o ideal, o restante, vou falar a verdade para vocês, o restante é firula. Às vezes usa cremes caríssimos e que vai dar o mesmo resultado de cremes baratos. Então tem o bom e o que funciona e é barato. Isso é ótimo, né? As nossas ouvintes. Alessandro, e o senhor falou uma coisa que é um alerta. Falou para procurar um dermatologista. Um dermatologista que é o médico especializado nesse cuidado. Quem entende de pele, vamos jogar rasga. Eu ia falar, um não médico consegue indicar um skincare? Então, deixa eu te falar, quem entende, quem mais estuda de pele é o médico especializado em dermatologia, que é o dermatologista. Isso é indiscutível. Alguém vai discutir isso, igualzinho. Eventualmente você vai contratar para construir sua casa, vai contratar um engenheiro, enfim. Não sou contra as outras profissões que estão inseridas dentro da dermatologia, inclusive que ajudam muito a gente. Inclusive eu tenho todos dentro da minha clínica. Tem o biomédico, tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta, enfim, tem toda que eles estão capacitados também para orientar
após a orientação do dermatologista, às vezes para reorientar, para ajudar no dia a dia. Acompanhamento, não tem problema algum. Agora, eu acho que a avaliação inicial, as condutas iniciais, primeiro porque não consegue diagnosticar, por exemplo, um câncer de pele. Quantas vezes eu vou fazer um botox na paciente, o paciente me procura um botox, eu faço um diagnóstico de um carcinoma espinocelular, já fiz diagnóstico de melanoma, já fiz diagnóstico de doenças raras, que o paciente veio fazer um botox. Então, o dermatologista... Bom que ele foi fazer esse botox, né? Entendeu? Então, o dermatologista que estudou ali, pelo menos, por exemplo, minha formação foi 6 anos de graduação em medicina. Eu fiz 2 anos de residência de clínica médica, 3 anos de dermatologia com ano de cirurgia dermatológica e também fiz alguns fellows nos Estados Unidos. Então, se você só for somar minha formação, dá em torno de 7 a 8 anos, no mínimo. Fora congressos, as coisas todas, e a formação, assim, a residência é full time. A residência é o dia todo, é tempo integral, é igualzinho a faculdade de medicina. Não estou desmerecendo as outras profissões. Eu acho que tem que trabalhar junto. A gente tem que trabalhar em conjunto. É uma equipe multidisciplinar. Justamente, é parceria. Mas, queira ou não queira, tem que ter alguém ali para liderar essa equipe. E acaba que o dermatologista, como acontece nos hospitais, se você pensar numa cirurgia cardiovascular. Na cirurgia cardiovascular também tem enfermeira, tem fisioterapeuta, tem um biomédico, eu tenho todo mundo. E quem lidera a equipe... é o cardiologista. É o cirurgião cardiovascular, é o médico. Não tem problema nenhum a gente saber que o médico vai ali liderar essa corrida para o paciente. A gente tem que pensar no paciente, no que é melhor para o paciente. Então, eu tenho muitas fisioterapeutas, eu tenho muitos biomédicos e enfermeiros na minha clínica que, às vezes, executam até melhor que o médico, porque tem mais paciência, tem mais tempo ali de cuidado. Por exemplo, a enfermeira de nível superior, ela foi, tanto a técnica também, mas as enfermeiras de nível superior, como acontece nos Estados Unidos, que são as nurses, elas foram treinadas durante toda a faculdade para cuidar e ter paciência ali. Imagina que a enfermeira do superior, mesmo a técnica, é aquela enfermeira que também cuida de um doente em fase terminal, que vai limpar o paciente, que vai cuidar do paciente, ou seja, tem toda aquela paciência de formação. Justamente. Então, isso ajuda o médico. Então, o médico não tem que ser contra as outras profissões. O que está acontecendo é que as outras profissões estão invadindo o que é a área médica. Isso é errado, não tem jeito, é só você comparar. É preocupante também. Não é isso. E não é porque, vamos supor, você está comparando com a cirurgia cardíaca em relação ao procedimento de pele. Gente, um procedimento de pele, uma limpeza de pele feita de forma errada, pode matar o paciente. Então, qualquer procedimento mal feito, ou mal realizado, ou mal indicado, pode trazer consequências. Isso não estou falando que o médico não tem intercorrência. O médico tem intercorrência sempre. Ele tem que saber reverter a intercorrência e muitas vezes com a ajuda desses multiprofissionais. Então é bem complexo, mas é um mercado que tem uma indústria na pressão, porque a indústria de preenchedores, de toxina, eles querem vender. Empresa de laser quer vender, não importa a quem. Não importa o paciente, só que o médico e os outros profissionais, a gente tem que colocar o paciente, é o nosso principal objetivo, é o bem do paciente. É o bem-estar, doutora Alessandra, a gente vê hoje a abertura de muitas clínicas. É só a gente andar pelas ruas de qualquer grande cidade ou uma cidade mesmo de pequeno porte que a gente vai achar uma clínica de estética. Essas clínicas de estética, elas são hoje vilões ou elas são uma ajuda? A pessoa pode procurar um médico profissional e esse médico fala assim, pode continuar o seu tratamento com um laser, com uma massagem, alguma coisa numa clínica. Como é que você vê isso? Essa popularização de clínicas de estética? É um caminho irreversível. O médico, o dermatologista que for mais inteligente, ele vai trazer isso para o lado dele. E o médico, o dermatologista que quiser dar murro e ponto de faca, vai ficar brigando. Eu prefiro muito mais englobar isso dentro do ecossistema do tratamento do meu paciente, que eventualmente eu faço todo o tratamento, os lasers mais avançados, que são classe 4, que é o de uso estritamente médico, faça na minha clínica, e eventualmente o paciente tem um laser classe 2, que é autorizado pelo biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta realizar,
por que não realizar numa clínica de estética, realizar uma drenagem, realizar um complemento do seu tratamento com essa equipe multiprofissional e muitas vezes, às vezes o paciente pagando menos. Por que não? Isso não tem problema algum, isso existe em alguns moldes. O que a gente está fazendo no Brasil não é nada, é inovador em relação de você democratizar isso para todo mundo. Mas não é inovador no Brasil, mas a gente já vê lá fora já, tá? Então, é muito mais fácil. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, quem executa os lasers é a nurse supervisionada pelo doctor, pelo médico. Então, esse modelo, logicamente, tem lasers que não tem jeito. Os lasers classe 4, os lasers cirúrgicos, lasers tem que ser o médico. Mas tem lasers que são menos potentes, mas que agrega valor ao tratamento e que são, sim, realizados por profissionais não médicos, mas sempre... Lembrar de novo, sob supervisão médica. Isso é muito importante a gente saber se essas clínicas têm algum tipo de supervisão do médico por trás. Deixa eu fazer uma pergunta que você tocou brevemente no assunto de cabelo, que hoje é uma pandemia, queda de cabelo, as mulheres reclamam, enfim. Realmente, então, uma pandemia. A queda de cabelo sempre existiu, sempre teve. Só que depois do Covid... que é uma doença altamente inflamatória, igualzinho dengue. Dengue também dá uma queda de cabelo absurda. Todas as doenças inflamatórias causam o que a gente chama de eflúvio telógeno. O cabelo tem 3 fases, basicamente. Uma fase anágena, que é uma fase de crescimento, a catágena, fase de estabilização ali, para queda, e a telógena, a queda. A fase, por exemplo, de crescimento, pode durar de 2 até 8 anos. Aí, às vezes, o paciente está na fase encurtada, ele vai durar menos anos, vai durar 2 anos. Então, você vai ter mais queda de cabelo. O eflúvio telógeno, que é pós-estresse, tem quadros depressivos que aumentam a queda de cabelo, pós-cirurgia, pós-anestesia, pós-parto, o estresse do parto. Menopausa também? Menopausa com alterações hormonais, mas pós-dengue, pós-covid. A gente tem um que a gente chama de covid longo. A pessoa teve covid há 2 anos atrás e foi, sabe aquele caso que eu falei para vocês que empurraram o carro e pegou? Sim. Causou o processo inflamatório lá no couro cabeludo e que se mantém até hoje. Até hoje, se não fizer tratamento. Então, o paciente vai ter uma queda de cabelo, chama eflúvio telógeno crônico, pro resto da vida. Tanto para homens quanto para mulheres. Para mulher. Então, você que está notando que o cabelo está caindo na mesa, está caindo no chão, não só lá no banho, então você está tendo uma queda de mais de 150 fios por dia. Se está caindo mais de 150 fios por dia, tem que procurar o dermatologista, o médico dermatologista. Não é o tricologista nessa hora. Nessa hora, é o médico dermatologista especializado na área capilar. Eu, por exemplo, sou especialista na área capilar. Aí procura, a gente faz um diagnóstico, faz o exame de sangue, muitas vezes faz a biópsia do couro cabeludo, faz alguns exames computadorizados, que chama tricograma digital. Então, isso eu vou saber tudo que está acontecendo realmente para tratar a causa do problema. E muitas vezes eu gasto 1 ano, 2 anos para tratar o eflúvio telógeno. E quando tem a alopecia androgenética, que é a calvície, que hoje a gente sabe que as pacientes mulheres acima de 40 anos, mais de 40% têm alopecia androgenética, mesmo seja incipiente, porque o cabelo vai afinando, esse eflúvio telógeno que causou pela dengue, pelo Covid, acelera esse processo de queda. Então é muito complexo. E quando eu vou tratar cabelo, não adianta eu tratar cabelo pedindo um examezinho de sangue, dando uma vitamina ou passando minoxidil para o paciente. Então, é complexo. É complexo, eu tenho que ver se o intestino dela não está inflamado, se não está tendo alteração de insulina, se não está tendo alteração na tireoide, que também causa queda de cabelo de forma importante. Às vezes eu tenho que casar tudo, com entendeu? Emocional. Isso. E a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada após Covid aumentou, sim. Todo mundo hoje está ansioso, todo mundo hoje está louco. Essa é a verdade. Por isso que uma das especialidades mais procuradas hoje é a questão da psiquiatria. Então, é importante todo mundo fazer uma terapia. Então, você tratar essa ansiedade generalizada ajuda também na queda de cabelo. Uma pergunta. E o excesso, a gente vê hoje muitas mulheres buscando mega hair. Isso é prejudicial para uma pessoa que está com queda? Então, se você for responder sim ou não, é sim. Os apliques aumentam o peso e aumenta a tendência de alopecia por tração. Então, o que acontece? Logicamente, isso atrapalha. Antigamente, se você me perguntasse isso há 15 anos atrás, o paciente chegar no meu consultório, eu proibia. Ou eu mandava o paciente tirar. Eu vou falar um caso típico aqui, eu mandava o paciente tirar de qualquer jeito. Aí o que acontecia? O paciente sumia do consultório.
porque ela não queria ficar sem cabelo. Aí eu fui aprendendo, tendo mais experiência e mais know-how em relação a essa relação médico-paciente. Falei assim, não vou proibir, mas eu vou começar a tratar e combinar com ela quem vai tirando de pouco a pouco, até tirar totalmente o aplique. Dependência. Não é dependência, é porque você concorda comigo, porque a vaidade da pessoa. O cabelo para a mulher é a moldura facial. Então eu peguei pacientes, por exemplo, que como uma pessoa bem importante aqui de Goiás, por exemplo, ela usava aplique há 15 anos atrás. Hoje ela tem um cabelo melhor que quando ela usava aplique, mas ela vem tratando durante todos esses anos. E ela tem milagre também, alopecia androgenética. Porque a alopecia androgenética é tratamento pro resto da vida, que é a calvície. Quando é eflúvio telógeno não tem cura. Só que muitas vezes, quando eu vou fazer o diagnóstico do eflúvio, eu descubro que a paciente tem um traço de alopecia androgenética. Aí eu trato o eflúvio, para de cair o excesso, né, de queda de cabelo, mas eu tenho que começar a tratar. E muitas vezes o paciente também, uma curiosidade, o paciente enxerga hoje que o cabelo dele envelhece. E vocês fazem muita química também, que acelera o processo de estresse, de envelhecimento, quebra. Então hoje eu consigo tratar tanto a haste como a queda de cabelo. E o paciente enxerga que eu tenho que tratar o envelhecimento capilar. Que o cabelo vai envelhecendo e vai ficando fininho. Igual a alopecia androgenética vai desaparecer. Né? Então, hoje a gente tem que engrossar o fio de cabelo, aumentar a quantidade. Hoje tem também a questão de transplante capilar, que se modernizou também. E as mulheres também buscam muito o transplante capilar. E lembrar que é uma questão do homem, né? A mulher pode fazer e deve fazer. Muitas vezes a gente faz também, a testa começa a crescer, ainda mais as mulheres que puxam muito o cabelo, fazem alopecia de tração, a testa aumenta, eu tenho que deixar proporcional em relação ao terço inferior. A gente faz o implante ali na linha anterior para diminuir essa testa da paciente. Sobrancelha também, né? Sobrancelha é demais. Inclusive a sociedade, eu faço parte, né? Eu faço parte da Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar. Inclusive a gente vai realizar agora em julho, no final do mês, o treinamento dos cirurgiões capilares em relação à sobrancelha. Existem técnicas modernas e o resultado muito natural. E é melhor que, eventualmente... A micropigmentação. Não é que é melhor. Tem casos que, às vezes, você precisa fazer a micropigmentação, inclusive junto com o transplante capilar. É porque, na minha opinião, fica mais natural, porque é cabelo mesmo, né? Mas tem que ver se o paciente tem uma área doadora, se quer passar pelo procedimento cirúrgico, enfim. Tem vários N's aí que a gente pode utilizar. Mas lembrar que também a mulher pode fazer o transplante normal no cabelo e não precisa raspar, tá? Porque você vê os homens fazendo transplante capilar, raspar, não. A gente tem como fazer uma janela aqui atrás, a gente levanta o cabelo da mulher, tira as unidades foliculares e joga o cabelo por baixo, ou joga, desculpa, por cima, e tampa a região de onde tirou a área doadora, e o paciente, ninguém fica sabendo que ela fez transplante, a não ser se olhar de perto aqui, e a mulher já tem a linha anterior formada. Então a gente consegue aqui, e muitas mulheres fazem o implante capilar e vocês nem ficam sabendo que fizeram o implante. Doutor Alessandro, e qual é a dica como médico de a pessoa normal, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema de pele, sem nenhuma suspeita, queda de cabelo, qual é a dica que ela deve procurar um dermatologista? Assim como o ginecologista todo ano, qual que é o prazo? Olha, o check-up dermatológico tem que ser feito todo ano. Por quê? A questão da prevenção em relação ao câncer de pele é muito importante. Paciente que tem mais de 20 nervos melocíticos tem 8 vezes mais chance de ter melanoma do que a população em geral. Então, se você... e tem lesões... O que é isso que o senhor falou? Paciente que tem o quê? Muitas pintas. O paciente tem muitas pintas. E o fato da gente morar num país muito solar também... Justamente. Interfere. Aí, vamos supor, você tem lá várias pintas. Você tem um exame hoje que é a dermatoscopia. A gente tem um aparelho moderno, chama Photofinder. A gente faz um mapeamento dessas pintas e dá uma previsão se essa pinta pode virar câncer de pele ou não. Então, você tira um melanoma, mata. Então, você pode tirar ele precocemente com um neodysplásico. Não, não vai virar neodysplásico, mas já tira. Além disso, a gente tem que ficar de olho, que é o mais importante. Porque todo mundo acha que é só avaliar as pintas. E aquela pinta quando muda de cor, quando sangra, que é importante procurar o dermatologista. Mas o mais importante é saber que quem tem muitas pintas, ou que tem pele branca, ou tem história de câncer do tipo melanoma, tem que fazer o check-up anual, porque as lesões podem aparecer, que a gente chama lesão de novo. O que é essa? Tá as pintas lá,
Você tem 20, 30 pintas, o melanoma nasce no meio dessas pintas, fora das pintas. Área. Fora da área. E esse exame, ele é um exame só de observação? É um aparelho que a gente utiliza, onde aumenta de 70 até 140 vezes, e a gente vai analisar as bordas, a presença de glóbulos, enfim, várias análises. Inclusive, existe uma regra, para o leigo, assim, para o autoexame, que é a regra do ABCDE, que há de assimetria. Então, se a lesão é muito assimétrica, tem que procurar o dermatologista, você traça uma linha no meio, você vê de um lado é diferente do outro, tem que procurar. B, bordas irregulares. Você vê que a pinta está com as bordinhas todas irregulares, procura o dermatologista. C, de cor. Tem mais de uma cor, ou tem várias cores, procura o dermatologista. Corre. D, de dimensão, acima de 0,6 milímetros. O que é isso? Você pegar uma caneta Bic, a bundinha da caneta Bic ali tem 0,6. Então, se ela for maior que 0,6, corre também pelo... Eu tirei uma pinta tem umas 2 semanas, graças a Deus não era nada. Corre pro dermatologista. Mas é muito melhor assim, a gente avaliar e ver que tem necessidade de tirar e não ser nada, ou a gente pegar no início, porque o melanoma se cura se você pegar no início. Então, depende da espessura do melanoma. Se você deixar por muito tempo... Por exemplo, pode evoluir, né? Pra você ter uma ideia, caso de Ferreira Espeto de Pau, vou dar um exemplo do meu caso. Por exemplo, eu fazia aquele check-up, faço aquele check-up no Sírio-Libanês todo ano, e lá tem o mapeamento, o PhotoFinder. Eu fui um ano, falei, tem que tirar essa pinta das costas. A dermatologista que me avaliou, eu como dermatologista, né? Tem que tirar. E a correria do dia a dia, minha esposa dermatologista tem tudo, né? Tem tudo na mão. Todas as facilidades. Passou um ano, eu esqueci de retirar. Fui no outro ano, ela falou assim, tem que tirar. Gente. Aí demorou 6 meses, mais ou menos, eu tirei. Já era um nevo displásico, que é um nevo que está se transformando em melanoma. Então, logicamente, pode ser lento, como foi no meu caso. Tirou. Pode ser rápido. E pode ser rápido. Agressivo. Eu poderia eu como dermatologista, ter comido bola. Inclusive, isso é importantíssimo, a avaliação. Então, eu acho que a partir da adolescência, fazer uma rotina, pelo menos uma consulta anual com o seu dermatologista de confiança. E outra coisa, para você ter uma sequência de tratamento, você manter aquele dermatologista seu de confiança, aquela sequência de rotina. Né? Então, quando você tiver um problema lá com 45 anos, ele já está te acompanhando há 20 anos, ele sabe de tudo da sua vida. É até mais fácil de diagnosticar. E uma consulta uma vez por ano não é nada que seja difícil, né? E a dermatologia também, ela também tem ela no SUS, ela também tem ela pública, né? Tem, inclusive nos hospitais universitários. Inclusive, nos hospitais universitários, você consegue, inclusive, fazer procedimentos estéticos, que os residentes estão em treinamento. Então, logicamente, não tem a opção de todo mundo fazer, mas tem condições de você entrar numa fila e estar realizando procedimentos, cirurgias reconstrutivas, toxina botulínica, isso tudo é feito nos hospitais universitários. A gente já está com o nosso papo, que o assunto aqui é que não falta, para a gente poder encerrar. Como que o Brasil hoje é visto fora, no exterior, com a dermatologia? Ele é um país hoje respeitado? Olha, eu tenho a honra, como vocês falaram, eu fui eleito presidente do Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica 2026, que vai acontecer aqui em Goiânia. É uma honra porque esse é o maior congresso da parte estética e dermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia, junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. E hoje eu posso garantir para vocês que em termos de mão, em termos de conceito, do que é melhor para o paciente, eu falo que o Brasil é o número 1 no mundo. Olha. E eles querem aprender. Então, que eu fui convidado recentemente agora para dar aula nos Estados Unidos, a gente vai dar aula na pós lá, enfim. E o mundo enxerga o Brasil como um espelho. Então, a gente tem nos Estados Unidos o bumbum brasileiro, entendeu? Então, a estética também do brasileiro também é copiada no mundo todo. E hoje, com a questão da naturalização, quando a gente começou a falar em naturalização, alguns anos atrás, isso agora expandiu. Você vai nos congressos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, é o que se fala. É o que se fala na naturalização. E esquecem muitas vezes de falar que o Brasil que começou também essa onda. Então, da mesma forma que foi buscado lá a questão da harmonização facial, os excessos que aconteciam, principalmente na Europa e Estados Unidos, e trouxeram para o Brasil, a gente fez a onda inversa, reverter, e o que vai...
dermatologista brasileiro hoje, em termos de formação, é o melhor formado do mundo. Posso garantir para você, as residências do Brasil de dermatologia é um orgulho mesmo que a gente são as melhores residências. Pode escrever aí, são as melhores. Logicamente, eles têm mais dinheiro, Harvard, Stanford, enfim, todas as universidades, lá fora, eles têm mais dinheiro. Mas aqui a quantidade de doenças que você vê na residência, por exemplo, você vai lá fora, vai conversar com um residente e fala assim, não, eu via 15 casos de lúpus por dia, por exemplo, no ambulatório de colagenose, eu via 15, 20 casos de lúpus. Lá, quando vê um lúpus, ele já chama todo mundo. Olha, tipo assim, a gente tem uma quantidade de N's durante as residências para fazer, que a nossa formação é muito sólida. Que bom. Doutor Alessandro, foi um prazer recebê-lo. A gente teve aqui uma aula de dermatologia. Muito obrigada, Bia. Acho que a gente começou com o pé muito direito. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Eu tenho orgulho de vocês. E vocês representam assim, o estado de Goiás com uma força tremenda, estão de parabéns, boa sorte nessa nova empreitada, que eu já sei que é um sucesso. Deixa só, para finalizar, eu queria que o senhor falasse uma frase, um lema importante para a sua vida profissional, sua vida pessoal. Uma coisa importante, eu acho que é importante, inclusive, para os novos profissionais, os novos dermatologistas, as novas pessoas que trabalham na área de estética. Uma coisa que é importante, eu nunca corri atrás de dinheiro. O dinheiro corre atrás de você se você for um bom profissional e entregar o melhor resultado. Então, acho que esse é o melhor ensinamento que eu tive na minha vida, que eu nunca fiz nada, e nenhum procedimento, e nenhum paciente, e ninguém visando só lucro. Logicamente, não pode ser hipócrita, que as clínicas precisam de lucro para sobreviver, mas sobrepõe primeiro se o paciente tem indicação, se o paciente realmente vai ter resultado. Eu não indico se não tiver uma indicação precisa. Então, acho que para quem está começando, a gente está assistindo a gente, está começando na área de estética agora e está pensando em fazer residência de dermatologia, não pense na questão financeira. Se você for o melhor, entregar o melhor resultado, entregar mais do que o paciente pagou, você vai ter sucesso na sua vida profissional e você não precisa correr atrás de dinheiro. Eu estou vendo uma busca desenfreada por as questões financeiras. Quem fica muito preso a isso não tem sucesso. Acho que essa é a minha melhor coisa. Não corram atrás de dinheiro. Deixe o dinheiro correr atrás de você. Excelente dica. Muito obrigada. Obrigada.